Fala, seu bonito, vem comigo mais uma semana de aula, pai. Uma semana de aula, a garganta tem melhorado bastante já. E vem comigo, dando continuidade naquele assunto que a gente tava vendo. A gente viu área, não foi? A última que a gente viu foi trapézio, área do trapézio e área do círculo. Hoje a gente já vai pular para uma outra dimensão, é verdade. Hoje a gente pula por poliedros. A gente até agora estudou, fez o estudo de polígonos. Pai, o que era polígono? Você lembra disso? Lembra? Isso mesmo. Ó. Polígonos eram figuras, né, geométricas fechadas e formadas por retas, né? Fechadas e formadas por retas. Era mais ou menos assim, isso daí que você está vendo na imagem. Isso é a ideia de um polígono, né? Se tivesse curva não era polígono e nem se fosse aberto. E a maior semelhança que a gente pode trazer para a nossa vida real de um polígono é, por exemplo, uma folha de papel. Imagina só uma folha de papel, pai, em que você bota ela na mesa, certo? Imagina só uma mesa, você pega uma folha de papel e coloca na mesa. Essa é a ideia, mais ou menos, de um polígono, né? Uma folha de papel, se você cortar ela em um triângulo, ela vai dar aquela ideia de triângulo. Por que uma folha de papel? Uma folha de papel, a gente considera, ela na verdade, ela tem altura, né? Mas se você colocar em cima de uma mesa, quase que a altura dela fica desprezível, né? Você não vê uma altura. E aí chega a diferença para os poliedros, né? Primeiro de tudo, o que são poliedros, né? Os poliedros é você pensar essa folha de papel que você colocou na mesa, você colocar várias delas em cima até formar um bloco. Quando formar esse bloco com uma certa altura considerável, aí você vai ter um poliedro. É algo mais tridimensional. Professor, como assim tridimensional? Os polígonos, eles são figuras de duas dimensões. Por exemplo, a folha de papel, ela vai ter um lado, né? E uma altura, uma largura e uma altura. Já os poliedros, como essa caixa que você está vendo aqui de sapato, ela tem a largura, né? Ela tem também a altura dela, e ela tem um negócio que a gente chama de profundidade. É isso aqui, ó. Essa é uma altura, né? É uma altura que a gente está vendo aqui. É essa profundidade aqui. Então ela é uma figura de 3 dimensões, ao contrário do papel, se a gente não considerar, lógico, a altura, como eu estou falando para vocês. A gente considerar só a largura, né, e a altura dela, não considerar a profundidade vindo puxando ela para cima. Joinha, deu mais ou menos para entender? Esses tipos de poliedros, os poliedros são sólidos geométricos, né? E no nosso dia a dia a gente encontra muito. Por exemplo, essa lata aqui de leite ninho é um sólido geométrico. Essa bolinha de tênis, uma caixa de sabão em pó, um baú, uma pirâmidezinha, isso são sólidos geométricos. Professor, então quer dizer que sólido geométrico é a mesma coisa que poliedros? Não, papai. Os poliedros, ele não tem curvas. Aqui tudo são sólidos geométricos. Só que existem alguns que não têm curvas. Olha, esse daqui tem curva, então aqui não é um poliedro. Esse daqui também tem curva, então não é um poliedro. Esse também é uma esfera, não é um poliedro. Já esses outros aqui de baixo são todos poliedros. Os poliedros se confundem muito com os polígonos. Os poliedros são de terceira dimensão. São figuras fechadas por retas que não têm curvas, né? Os polígonos. Já os poliedros são figuras de terceira dimensão, certo? Polígonos segunda dimensão, sem curva também, e poliedros terceira dimensão, sem curva também. Joinha, papai. Vem comigo, vamos aprender mais um pouco. Assim como a gente fez na aula passada, a gente precisa estudar área. Só que antes de adentrar na área, no estudo de área, a gente fez um estudo sobre polígonos. Não foi? Você lembra disso? Que o início da unidade a gente fez sobre polígonos. Agora a gente vai fazer o estudo sobre poliedros. O que são poliedros? Para que eu possa daí apresentar para vocês o que é a questão do volume do poliedro, que é o que realmente interessa nessa parte da segunda unidade. Joinha, pai. Então um beijo, um abraço e vem comigo aqui, ó, pai. Tá aqui um poliedro. Tu pega esse poliedro. Vamos pegar aqui a caixa de sapato, pai. A caixa de sapato. Eu vou até recortar aqui essa caixa de sapato e jogar lá na outra figura.
Tu não vai se incomodar com isso não, né, pai? Tu não chora não, pera aí. Olha, vamos sempre olhar a figura geométrica, que é essa daqui, e fazer alusão a uma caixa de sapato, certo? Vamos lá. O que é aqui, professor? Eu estou vendo que tem o nome face aqui. O que é a face? A face é aquela região que a gente pode calcular a área do poliedro. Por exemplo, se tu pegar a tampa, só a tampa de um poliedro, de uma caixa de sapato, ou o fundo lá embaixo, de uma caixa de sapato, as laterais dessa caixa de sapato, ali é a face. É aquela região que a gente pode calcular a área. Ah, é mesmo. Professor, e a aresta é o quê? A aresta, pai, no polígono, tá aqui um polígono bonitinho, pai. Um polígono bonitinho. Vou desenhar um polígono aqui. No polígono, a gente tem aqui esses lados, né? Essas partes do polígono que a gente chama de lado. Isso. Aqui, as emendas, aqui é lado, né? As emendas aqui no poliedro, a gente chama de aresta, viu? São os lados do polígono, como se fossem os lados do polígono, certo? Aquela região que você vai desenhar o cubo, por exemplo, é aquela região que você desenha, certo? Então, professor, eu entendi o que é face e o que é aresta já. O que é vértice? O vértice é a mesma coisa que é nos lados. Só que aqui, ao invés da ligação entre os lados, aqui vai ser a ligação entre as arestas. É isso que é o vértice no polígono, no poliedro. Joinha, papai. Fechou. E essas são as três partes principais de um poliedro: face, vértice e aresta. Beleza, pai. Vamos ver aqui comigo. Vem aqui comigo, pai. Vem aqui comigo e presta atenção aqui, ó. Aqui a gente tem duas figuras, né? Dois poliedros que tem suas faces aqui, seus vértices e suas arestas. Se a gente vou contar aqui, vamos contar os vértices primeiro. Os vértices aqui, nessa figura, eu tenho um aqui, que é a ligação aqui, tem duas aqui. 3 aqui lá atrás, pai. Imagina, isso é tridimensional. 3 lá atrás, 4 aqui, ó. 5 aqui em cima que eu encontro e 6 aqui. Pronto, 6 aqui. As faces dela é essas partes aqui, ó. Uma aqui, tem uma lá atrás, pai. Tem uma lá atrás. Tu tem que imaginar isso, pai. Tu vai ter que imaginar. 2, 3 aqui, ó. 3, 4. Pronto, ela é formada por 4. Aí tem 5, 6, 7 lá atrás e 8 aqui atrás. 8 faces. Pode ser um pouco difícil de enxergar isso, de visualizar, mas acho que dá para enxergar, viu? E a aresta, pai, tem uma aqui, 2 aqui, 3 aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, embaixo, 10, 11, 12, tá aqui. Acho que 12, eu não esqueci de nenhum. Pronto, tá aqui, 12. Essas são os lados, os vértices, as arestas, os vértices e as faces de um poliedro. Joinha, papai, joinha. Faz aí com o cubo, pai. Faz aí com o cubo, dá uma olhadinha com o cubo, para ver se tu consegue identificar. Pega um dado, pega uma caixa que tu tem aí, que tu tenta visualizar melhor. Joinha, pai. E aí, meu queridão, tem alguns poliedros, assim como os polígonos, né, que a gente precisa destacar. É verdade, pai. A gente precisa destacar. E um deles, das classificações dos poliedros que a gente precisa destacar e estudar é os prismas. São os prismas, né? Os poliedros representados na figura a seguir são denominados prismas. Os prismas, eles têm, vocês podem ver aqui que as bases deles são duplicadas, né? Tem bases iguais, e aí apenas sobe umas retas para fazer ligações com essas bases, né? Entre essas bases. Uma ideia de prisma, pai, é colunas de prédio, por exemplo, podem ser aquelas colunas quadrangulares, pode ser ideias de prisma, latas que vocês vejam que não tem círculos, pode dar ideia de prisma, tudo isso é ideia de prisma. O prisma basicamente é o seguinte: você pega uma folha de papel, vamos dizer o seguinte, em formato triangular, certo? Recorta esse triângulo, né, e coloca em cima da mesa. Aí você começa a fazer o seguinte: empilhar vários triângulos do mesmo tamanho,
começa a empilhar. Quando você empilha, ele vai ficar um bloco, que nem eu falei aqui, a comparação do papel. E essa é justamente essa a ideia de prisma. Então ela vai ter duas bases iguais, sempre, certo? Os prismas, e ligados a essas bases por retas. Joinha, pai. E aí ela tem esse formato dele. Os prismas podem ser classificados em vários tipos, alguns tipos que a gente não vai precisar estudar a fundo, mas caso você queira ver, é bem bacana. O prisma reto, por conta dos ângulos retos, né? O prisma oblíquo, que ele já é um pouco deitado. O regular, hexagonal, quando a gente tem lados, faces iguais. O paralelepípedo é como se fosse esse paralelepípedo de chão mesmo. Eu tenho um paralelepípedo reto e o oblíquo. Joinha, pai. Aqui são algumas classificações que a gente identifica. Mas o que a gente precisa mesmo e que vai precisar nessas próximas semanas aí, é estudar volume dessas figuras. Nos polígonos a gente estudava área, né? A área, o que era a área de uma figura? Era a gente pegar a figura, não é isso? E estudar essa região dela, essa região toda dela, né? Essa parte aqui de dentro todinha, né? Você pintava e aí isso era classificado como área, né? Agora, o volume, que é o que a gente vai estudar nos prismas, é como se você pegasse, abrisse um buraco aqui e enchesse isso de água. Quando você encher isso de água, aqui a água vai subindo, vai subindo. E de acordo com o tamanho, as dimensões dessa figura, a gente vai ter o volume, é a capacidade de dentro dela, né? É como se fosse um tanque que você coloca lá um líquido qualquer e aí à medida que você enche, isso vai ter um volume. E isso é o volume que a gente vai passar a calcular. Professor, certo, mas cada figura, cada poliedro, assim como nos polígonos vai ter uma classificação diferente? Sim, vai ter uma formulazinha diferente. Por exemplo, o volume de um prisma o volume é igual a base, que é a área da base, vezes a altura desse prisma. Pronto. E basicamente isso, vai. Basicamente todos os prismas, você vai calcular dessa forma. Quer ver? Presta atenção só. Tá aqui o prisma reto, vai. O prisma reto, ele tem um triângulo retângulo aqui embaixo, ó. Tem um triângulo retângulo que a gente precisa calcular o valor do volume, né? Precisa calcular o valor da área primeiro, para depois calcular o volume. Joinha, pai. Vamos lá. E a área do triângulo, bora lá, bora esquematizar. O volume do prisma é igual a base, a área da base, a área da base. Professor, o que é a base mesmo? A base é o que fica embaixo, né? O que dá suporte. Lembra que eu falei isso em polígonos? A área da base vezes a altura. Repara só, a área da figura aqui, professor, que figura é essa, macho? Ó, tu tá vendo aqui que a figura da base aqui é um triângulo, e ele diz aqui, o prisma reto triangular. Então a figura ali é um triângulo. A área do triângulo, pai, você se olhar as videoaulas anteriores, mas eu sei que você lembra, é base vezes a altura do triângulo, dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a base. Quanto é a base, pai? 3. Está aqui, pai. 3 vezes a altura. Quanto é a altura? 3,5. Não, pai. Não. 3,5 é a altura do prisma. A altura do triângulo aqui é 4 centímetros. Porque esse triângulo aqui forma um ângulo de 90 graus aqui. Tu tá vendo, né? É 4 centímetros. 4 dividido por 2. Está aqui, pai. A área do triângulo vai ser igual a 3 vezes 4, papai, dá 12. Vai ficar 12 dividido por 2. Olha que belezura aqui, velho. A área do triângulo, então, professor, vai ser o seguinte. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Beleza, pai. Fechou aqui a primeira área do triângulo, que é a área da base que a gente queria. Então, vamos lá. Vamos aplicar. Volume, professor, área da base. A área da base é a área do triângulo, né, professor? Que o senhor calculou. É isso mesmo, pai. É 6 vezes a altura, professor. A altura é 4, professor? Não, pai. É a altura do prisma que ele quer aqui. Você está no prisma aqui. Não confunde, não. 3,5 está aqui. Olha que coisa boa, pai. Vamos pegar o calculador aqui para a gente fazer bonitinho. Joinha, pai. Vem comigo, ó. Pronto, está aqui, ó. 6, professor, vezes 3,5. Não é isso?
é o que está dizendo ali, dá 21. É isso mesmo, meu brother. Ó, o volume, então, é 6 vezes 3,5, que é 21. Pronto. 21 o quê, professor? Centímetro. Ah, professor, aqui eu sei agora. É centímetro quadrado, né? Não, pai. Lembra que o polígono você calculava quadrado por causa do seguinte, porque você tinha uma dimensão, duas dimensões. Aqui você está calculando uma, duas, três dimensões, subindo também. Então é cubo. Por isso que quando a gente vê o volume de alguma figura geométrica, a gente parte para cúbico, certo? Centímetros cúbico, metro cúbico. Pronto, pai. Tá aqui, ó. Qual o volume de um cubo de aresta 14 centímetros? Pronto. Bora ver aqui. Eu vou pegar esse cubo aqui, pai. Eu vou pegar esse cubo aqui e jogar para lá, para você ver, pra gente enxergar, né, o melhor possível, certo? Vamos lá, vamos tentar calcular a área desse cubo, o volume desse cubo aqui, que ele diz que tem 14 centímetros de aresta. Professor, o cubo ele é que nem o quadrado, né? Ele tem todos os lados iguais. Isso, o cubo é semelhante ao quadrado, é uma figura geométrica, é um prisma geométrico que tem todas as medidas da sua aresta igual. O quadrado não tinha os lados iguais, então o cubo é a mesma coisa. 14 aqui, 14 aqui, professor. 14 aqui na altura, 14 aqui também. É 14 em tudo, né? Precisa colocar... Não, pai, calma, tem calma. Não precisa fazer isso tudo, não. Relaxa aí, ó. Pronto, 14, 14, 14. Eu já marquei. Professor, volume do cubo é um prisma, né, professor? Então é base vezes altura. Eu estou errado? Não. Não, pai, tá certo. É isso mesmo. Área da base, pai. Quanto é a área da base? Professor, se o senhor disse que o cubo é formado por quadrado, então a área da base vai ser a área do quadrado. Pai. A área do quadrado, professor, eu lembro que é lado, vezes lado, que é lado ao quadrado, né? Aqui não é um quadrado, 14 é um quadrado. Então a área é lado vezes lado. A área do quadrado, pai, a área do quadrado é lado vezes lado. É 14, professor, vezes 14, confere? É isso mesmo, macho. 14 vezes 14. A área do quadrado, então, professor, pega a calculadora aí, professor. Olha, a calculadora vai me dizer o seguinte, que 14 vezes 14 vai ser igual a 196. Tá aqui, bonitão, ó, 196. Corre pro abraço, pai. Terminou a questão, foi, professor? Tchau, viu? Não, pai, peraí. Aqui a gente calculou só a área da base. Vamos calcular agora o volume do prisma, que é o que ele quer. O volume do prisma é a área da base. Quanto é a área da base? É 196, professor. Vezes a altura. A altura é o quê? É 14, né, professor? É isso mesmo, 14 daqui para cá. Se tu pegar uma trena, né, e medir a altura dele, aí vai dar 14. Ah, então vezes 14 aqui. É isso mesmo. Então, o volume é igual a 196 vezes 14, não é isso, professor? Basta eu botar o vezes aqui, 14. É ou não é? É. Pronto, tá aí. 2.744. Ó que coisa boa, pai. Centímetros o quê? Cúbico. Tá aqui. Pronto, seu bonito. Você aprendeu a calcular o volume de um prisma e o volume de um cubo, que é um prisma também, né? É isso, pai. Forte abraço. Pega a visão. É um assunto facinho, tranquilo. Professor, o que mais pode complicar é o que aplicar. Você não saber o que aplicar por conta justamente do teu ensino básico. Então, me pede a plataforma já está pronta. Pai. Me pede a plataforma essa semana que eu te mando. E é um beijo e um abraço. Bom final de semana. Boa semana, pai. A gente está iniciando a semana. E eu vou ao final de semana. Corre para resolver a listinha de exercícios, que no final de semana, na sexta-feira, a gente faz toda a correção dela. Beleza? Valeu, um forte abraço. Até mais, pai.